Nessa manhã, abra a palavra de Deus. Quero compartilhar com você uma mensagem que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Lembrando, pessoal, que mês que vem nós teremos o nosso batismo nas águas. Então, se você que está nessa manhã e deseja descer, deixe o seu WhatsApp, o número da sua camiseta também. E mês que vem nós teremos o nosso casamento coletivo. Dá uma glória a Deus aí, pessoal. Já temos bastante casais, tá? Bastante casais. Nós vamos fazer um mega casamento aqui. Vamos decorar a igreja. Vai ser bênção. Então, para mais informações, lá no final. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler na NVI. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou repetir. O Deus dessa era, que é Satanás, Lúcifer, ele cegou o entendimento dos descrentes, das pessoas, para que elas não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Quando nós compreendemos esse texto, nós sabemos que existe alguém que governa esse mundo e principalmente a mente das pessoas. E a Bíblia diz que esse Deus com D minúsculo é Satanás. Ele aprisiona a mente das pessoas, ele endurece o coração das pessoas com um único objetivo. Talvez você deve pensar assim: qual que é a missão do nosso inimigo? É cegar o entendimento das pessoas, para que elas nunca possam ouvir o evangelho, porque a nossa vida interior, ela é mudada pelo poder do evangelho. A mensagem de Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor, ela tem um poder sobrenatural, deixa eu dizer para você, sobrenatural, para mudar a vida das pessoas, mudar a sua vida interior, mudar suas características. Então, a Bíblia deixa registrado para nós que esse governador do mundo, ele cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam, para que elas não ouçam, e para que elas jamais desfrutem da vida que Deus concedeu. Então, existe um estado de morte aqui. Eu quero dizer para você que quando a pessoa, ela não tem Jesus na sua vida, ela não aceitou o Senhor, ela não é moradia do Espírito Santo, ela está em um estado de morte espiritual. Ela não consegue entender as palavras de Deus. O pastor prega aqui, ela não entende. A sua vida é perdida, os seus dias são dias de choro, de tristeza, porque ela está em um estado de morte. Apesar que ela vive, ela trabalha, ela tem filhos, ela tem família, ela tem o lazer, ela viaja, só que Deus enxerga ela de uma forma morta. O espírito dela está adormecido. Então, pastor Júnior, como sair desse estado de morte? Aceitando a vida de Cristo e vivendo a vida de Cristo. Nós temos a possibilidade de mudar esse estado de vida quando eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor e eu creio com o meu coração. A partir daquele momento eu fui salvo no Espírito. Quem crê nessa palavra aqui? E quando você crê, agora você vai precisar praticar a vida de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Porque quando você aceita a vida de Jesus, não fica só nas nuvens. Eu aceitei, que coisa linda, que coisa fofa. Não, agora você precisa praticar a vida de Jesus, praticar a vida. Então, outra pergunta, pastor Júnior, como que eu faço para viver a vida de Jesus? Só existe uma possibilidade: viver pelo Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. O Deus, ele não pode estar aqui em forma de carne, mas ele está aqui pela forma do Espírito. Então, o Espírito de Deus é a presença de Deus. E o objetivo do Espírito Santo é não nos deixar sozinhos para viver a vida de Jesus. Alguém compreende isso aqui? Então, o papel do Espírito Santo, queridos, é fazer com que você pratique a vida de Jesus. Eu amo isso aqui, porque muitas pessoas falam assim: é difícil ser crente, é complicado. Não, para quem tem o Espírito Santo, é gostoso, é amável, porque
você não vive pelo esforço, mas você vive pelo impulso do Espírito Santo de Deus. Então, quando você passa a viver a vida de Jesus pela fé e a praticar a vida de Jesus pela fé, 4 coisas vão acontecer na sua vida. É aqui que eu começo a minha mensagem. E o tema dessa minha mensagem hoje é 4 coisas que o Espírito Santo faz em sua vida depois da salvação. O interessante, queridos, é que quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de ser escolhidos. Jesus chegou para os discípulos e falou: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Só que tem um problema aqui. Muitas pessoas são escolhidas, mas elas não aceitam que foram escolhidas por Deus. Elas até sabem que Deus os escolheu, mas elas em si, elas não vivem a escolha de Deus por elas. Sabia disso? Muitas pessoas, elas creem em Jesus, elas vêm ao culto, elas são ofertantes, dizimistas, elas têm até uma vida de fé, mas elas não aceitam que Jesus escolheu elas para um compromisso. Cara, isso aqui é maravilhoso, porque infelizmente muitas pessoas vão passar 20, 30, 40, 50 anos achando que estão vivendo uma vida com Deus, mas elas não praticam aquilo que Jesus pediu. Então, 4 coisas em sua vida que vai acontecer para quem aceitou Jesus e agora é moradia do Espírito Santo. Primeiro, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e em diante, diz assim: a cada um, 1 Coríntios 12, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, lembre só, é pelo Espírito Santo. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, outros dons de cura, pelo mesmo Espírito. Versículo 10, e a outro poder de operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Das 4, a primeira aqui é a capacitação. Repita comigo: capacitação, dons espirituais. Então 4 coisas vão acontecer quando você aceitar Jesus e agora viver a vida de Jesus. Ele precisa te capacitar, Ele precisa te instruir, Ele precisa derramar sobre você uma habilitação para viver a vida com Ele. Porque se você não tiver os dons, se você não viver, você não consegue viver na plenitude, você não consegue viver 100% o propósito que Deus tem para você. Muitas pessoas hoje dizem aí por fora, principalmente na autoajuda, que nós temos que ter um propósito, uma missão. Gente, isso é verdade. Só que maior do que isso é o propósito de Deus, a expectativa que Deus tem de mim, tem de você. Sabia que Deus tem uma expectativa de você? Assim como você tem uma expectativa do seu filho, Deus também tem uma expectativa sobre você. Aonde você vai chegar, o que você vai fazer, como você vai viver as coisas. Deus, Ele tem uma expectativa minha. Ele espera que eu faça valer o propósito que Ele tem na minha vida. Então a primeira manifestação é a capacitação. Deus precisa capacitar você. Deus precisa colocar sobre você o dom dEle. Então o papel do Espírito Santo é desempenhar em nós, nos capacitando a vivermos uma vida transformada para cumprir o propósito de Deus. Porque sem essa capacitação se tornará dificultoso nós se tornar um cristão verdadeiro hoje. Gente, o que mais tem hoje é gente que paga de cristão, mas a expectativa dele para Deus e Deus para ele é zero. Tem muitas pessoas assim: eu sou cristão, mas a conduta não é coerente, a fala não é coerente, o coração, o jeito como ele lida com a família, o jeito como ele cuida da vida financeira, o jeito como ele se relaciona, não diz que ele é um cristão. Porque um cristão, ele não é uma pessoa fechada, rancorosa, mas é uma pessoa amável. Repita comigo: o cristão é uma pessoa amável. Se você conhece algum cristão que não é amável, ele não é cristão. O cristão, ele tem que olhar, alguém tem que olhar para ele e falar assim: cara, ele é diferente, é gostoso andar com ele, é gostoso conversar com ele, porque ele me enche de esperança, ele me enche de entusiasmo. O cristão verdadeiro, ele é aquela pessoa que você olha e você deseja ser igual a ele, gente.
Porque o cristão, ele só imita a conduta de Jesus. Posso ouvir um amém aqui? Então o cristão, ele copia aquilo que Jesus fez. Gente, a ponto de crianças virem até Jesus e desejar ficar com ele, é porque Jesus, ele era alguém especial. Vocês sabem disso, que uma criança, ela não gosta de pessoas que não sorriem. Sabia disso? Saiu uma pesquisa científica que, pastor Mateus, crianças gostam de pessoas que mostram os dentes. Olha que interessante. Criança gosta de pessoa que mostra os dentão para ela, que sorri para ela. Pessoa fechada, rancorosa, que não sorri, as crianças não se aproximam. Então significa que Jesus, ele não era dentista, mas ele mostrava os dentes para as crianças. Jesus, ele olhava para ele e falava assim, cara, as crianças estavam com ele. Então, os dons, queridos, o Espírito Santo precisa capacitar você para viver o chamado dele, para retribuir a expectativa, amém? Mas não fica só aqui, o quarto está lá em João, o segundo, né? Está lá em João, capítulo 16, versículo 13. A Bíblia Sagrada diz assim, então, 4 coisas vão acontecer. Primeiro, o Espírito Santo precisa capacitar você, precisa te ensinar, precisa te instruir. E segundo, está lá em João 16, 13, mas o Espírito da verdade, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Segundo, aqui você precisa anotar isso. Ele precisa guiar as suas decisões. O Espírito Santo precisa guiar as suas decisões. E gente, quando nós falamos do Espírito Santo guiar as nossas decisões, a gente não está falando apenas de acertar o caminho certo ou se desviar do caminho errado, não. Mas é principalmente enxergar o que você não consegue ver com seus olhos naturais. Existem situações na sua vida que você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Não consigo enxergar uma alternativa, eu não sei o caminho que eu devo tomar. É aonde o Espírito Santo, ele vai interferir, ele vai agir se você permitir. Tem umas pessoas que falam assim, o Espírito Santo, ele é violento. Não, primeiro, ele respeita as suas decisões. Se você falar assim, Espírito Santo, a partir de hoje, eu não quero mais andar contigo, ele simplesmente se afasta de você, e agora você começa a andar com demônios. E demônios também falam, demônios apontam caminhos, demônios se manifestam na presença de parentes que já estão mortos, sabia disso? O seu parente que faleceu, ele faleceu, a Bíblia diz, né, pastor Mateus? Depois da morte, segue-se o juízo, ele não volta para avisar, olha, eu estou bem, eu estou mal. Eu sei que muitas pessoas acreditam nisso, ai, pastor, mas ela veio falar comigo. Gente, foi demônio. A pessoa que faleceu, ou ela foi para um lugar bom, ela foi para um lugar ruim, segundo a palavra de Deus. Ela não pode voltar e falar assim, olha, para de chorar, porque se você ficar chorando, eu não consigo descansar. Gente, isso tudo são espíritos malignos, para trazer tristeza, para trazer mentira às pessoas. Então, o Espírito Santo, olha aqui, quando ele vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, existem alguns níveis de compreensão. O primeiro nível é a mente natural. É aqui, né? As coisas da terra. Você consegue viver, você consegue pensar, comprar, eu tenho que reformar minha casa. Isso aqui tudo é natural. Existe um segundo nível de compreensão, que é o nível da alma, das emoções. Aquilo que você sente, você entende o que está sentindo. Mas existe um terceiro nível de entendimento, que é onde o Espírito Santo entra. Onde você precisa entender a mente de Cristo, as coisas do Espírito. Já viu alguém que quando ele chega num lugar, ele sabe, esse lugar aqui é habitado por demônios, esse lugar aqui é habitado pelo Espírito Santo. Como que ele conseguiu discernir isso? Pelo Espírito Santo, pela mente do Espírito Santo. Ele tem o dom do Espírito Santo, ele tem os dons espirituais, então ele consegue compreender aquilo que os meus olhos não viram. Por exemplo, esses dias a gente estava lidando com uma criança com um comportamento anormal, um comportamento violento. Você olhava para a criança, você sabia, essa força não é dela. Uma criança de 6 anos não consegue levantar esse peso, não consegue fazer isso, não consegue ter essa brutalidade. O que ele tinha? Os pais deram legalidade para espíritos malignos entrarem na alma daquela criança. E a gente não precisou de tratamento, nós oramos, nós expulsamos aquele demônio e a criança voltou na sua sanidade normal. Como que nós descobrimos isso? Pelo mundo espiritual.
o discernimento de espíritos. Muitas pessoas não entendem, mas presta atenção na sua casa, na sua família. Existem pessoas que elas estão sendo usadas pelo diabo e nós precisamos compreender. A gente não tem que sair na mão, gritar, brigar. Nós não temos que fazer essas coisas, nós temos que orar. Nós temos que entender que a nossa guerra não é contra pessoas de sangue, mas é contra espíritos. Então, a mente de Cristo em nós, portanto, é uma habilitação para compreender o mundo espiritual. Então, a segunda coisa que Deus vai fazer quando você aceitar Jesus e o teu Espírito Santo, Ele vai guiar os seus caminhos. Dá um amém aí bem alto. Ele vai guiar a ponto de discernir, se afasta, se aproxima, vai para lá, vem para cá, não faz, assina, não assina, corrige a sua fala, incrementa algo dentro da sua casa. Então o Espírito Santo, ele vai dando discernimento e ele usa pessoas. Aqui que está a questão. Muitas vezes as pessoas acham que eu vou estar parado assim e o Espírito Santo vai começar a falar. Muitas vezes acontece, mas sabia que na maioria das vezes ele usa pessoas para responder? Ele usa o pastor na pregação, ele usa uma criança, ele usa o cônjuge, ele usa pessoas para trazer resposta para você. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a entender que Deus, Ele quer guiar os seus caminhos, amém? Então, o terceiro, vamos lá para o terceiro. Está lá em Mateus 10, versículo 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Esse versículo 19 aqui é maravilhoso, preste muita atenção. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, 4 coisas que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, e a terceira é essa: entender as Escrituras. Já passou pela experiência de você ler a Bíblia e não entender bolufas nenhuma? Alguém já passou por isso? Meu Deus, quanta gente. Então o que acontece? Você lê, sente sono, sente fome. Agora piorou porque tem Instagram, tem notificação, né? Tem tecnologia e você não entende, você se dispersa. Gente, eu lembro quando minha mãe falava assim: vai ler a Bíblia. O meu primeiro livro que eu li foi 1 Samuel. Gente, a segunda frase eu já estava roncando, já estava com sono, fome. Por que acontece? Existe alguém que ele ensina você. Você lê, mas quem está por detrás é o autor, e o autor é o Espírito Santo de Deus. Então tem muitas pessoas que leem a Bíblia, não entende, dá sono. O que você deve fazer? Espírito Santo, senta comigo aqui. Eu não vou levantar o meu bumbum enquanto eu não entender, enquanto o Senhor não me encher com a tua verdade. Por isso que é Ele que faz eu entender as Escrituras Sagradas. É Ele que faz eu aplicar. Porque tem muitas pessoas que ouvem as palavras e têm dificuldade de aplicá-las no dia. Porque elas não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o indicador do caminho. Ele faz recordar. Olha isso aqui. Mas quando prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer. Interessante é que o texto fala: não se preocupe com aquilo que vocês vão falar. Vai falar o quê? Vai falar aquilo que você já estudou, aquilo que você já leu, e o Espírito Santo vai lembrar. Gente, eu sei que tem muitas pessoas muito inteligentes nessa terra, mas eu queria conhecer uma pessoa que decorou, Duda, de Gênesis a Apocalipse. Eu queria conhecer a pessoa que ela decorou. Gente, aquilo ali é um absurdo. Tem alguém aqui que decorou a Bíblia toda? Porque sim, eu preciso cadastrar o seu nome no Guinness, porque não tem como, se não for o Espírito Santo para lembrar ela. Dá um amém, por favor. Então tem muitas pessoas que elas não compreendem, porque o autor não está com ela. A partir de hoje, meu irmão, convide o autor das Escrituras para ler com você, porque olha o que está acontecendo aqui. É claro, esse texto está falando de uma situação extremamente constrangedora para a época. Está falando para os discípulos: vocês vão ser presos, vocês vão ser colocados na parede. Não se preocupe com aquilo que vocês vão falar. Eu vou falar por vocês. Hoje também. O Espírito Santo vai falar com você nas situações mais apertadas, mais dificultosas, onde você será colocado na parede, onde você não vai ter alternativa. É onde o Espírito Santo, ele vai lembrar você e ele vai começar a falar com você. Posso ouvir um amém então? Então o Espírito Santo, ele ensina
mas também Ele faz recordar. Sabe que de vez em quando a gente está orando lá, naquela batalha espiritual, e aí de repente salta na sua mente um versículo. Não, pastor, é porque o meu cérebro, na minha memória de longo prazo. Que longo prazo o quê, meu irmão? Era o Espírito Santo lembrando você sobre o texto ali. Pastor, como que eu sei disso? O Espírito Santo quer que você utilize. Tem muito crente que só lembra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso para mim é decoreba. Porque você está andando no trânsito, tem alguém com o colante lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Mas existem textos que Deus vai fazer você lembrar para lutar uma guerra específica. Um dia, deixa eu dar um exemplo. Um dia eu estava extremamente acovardado, com medo de uma situação, e Deus me fez de lembrar do texto de Gideão. Gideão, pensa num caba frouxo, bundão, assim ó, medroso demais. Deus falou assim: Gideão, vai rapaz, eu te chamei, vamos embora, vamos lutar. Mas Senhor, não tem como, eu não tenho pessoas ao meu lado. E aí ele faz alguns testes de fé ali. Meu irmão, Gideão foi o maior guerreiro. Eu posso afirmar que ele foi maior que Sansão. Sansão, ele foi vacilão, dormiu com a prostituta e perdeu a bênção de Deus. Então Sansão não herdou a eternidade. Mas Gideão, ele se levantou e Deus agiu por ele. Meu irmão, na hora que eu lembrei desse texto, o Espírito Santo derramou sobre o meu coração coragem, sabedoria, ânimo e alegria. Eu falei: amém, Senhor, viu? Como que eu ia lembrar disso? O Espírito Santo fez você lembrar, rapaz. Mas por que ele me fez lembrar? Porque antes eu li, eu tinha entendido o texto. Então ele faz lembrar, ele faz você recordar. Amém? Quarta, e aqui já vou finalizar minha mensagem. Louvor, não sobe, fica tranquilo aí. É o último ponto, mas não é para você subir. Quarto está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse aqui é o que eu mais amo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Cadê os sanguíneos aí? É paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Cadê os irmãos bravinhos aí? O que é? Eu sou pavio curto. Olha o pavio curto aqui. Domínio próprio, aquela pessoa que fala assim: não pisa no meu calo, que as pessoas ruins assim, né? Sabe aquelas pessoas ruins? Me fechou no trânsito, eu vou atrás dela. Cuidado. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quarta coisa que Deus vai fazer em você, depois que você for salvo e receber o Espírito Santo: produzir bons frutos. Sabe o que é produzir bons frutos? É receber novas características. Olha que bênção, gente, olha que coisa maravilhosa. Por isso que uma pessoa que aceitou Jesus, ele precisa entender que Deus tem que transformar ele. Vai transformar. Ai pastor, eu tenho a língua pesada. De 3.000 palavras que eu falo no dia, 2.990 são palavrões. Olha, então Deus vai transformar a sua língua. Gente, a gente conhece pessoas que eram boca suja, brigão. O bispo vive falando que ele era um desses. Ele era o pior da palhoça, encrenqueiro, e Deus transformou. Eu também, você também. Cadê as pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo aqui? Olha quanta gente, cadê os brigão? Tem alguém que era brigão aqui? Cadê? Meu pai do céu, irmão ali, brigão. Cadê as pessoas fofoqueiras? Aquelas pessoas que gostam de fazer fofoca. Ninguém levanta agora. Só o irmão do Duda lá, Duda. Teu irmão levantou a mão lá, fofoqueiro, lazarento. Cadê as pessoas que gostavam de uma intriga? Cadê? Deixa eu conhecer você. Coçou a boca ali, bichinha. O Espírito Santo está transformando você, está mudando. Está trocando as suas características. Né? Deus está mudando o seu coração. Tinha um coração duro, mão fechada assim, lazarento, não pagava um lanche. Era eu. A gente ia para a pizzaria, eu só tinha R$2. Até hoje os meus cunhados me zoam. Porque lá em casa os meus cunhados são tudo velho, né? Então os meus cunhados, eu era, tinha 15 anos, eles já tinham 32. E eles falavam que vão para a pizzaria depois do culto. O Júnior já trabalhava, era só R$2, R$5. Eu não tenho. Miserável, mão de vaca. Sim, né? Aquele não é generoso em nada. Deus vai transformando. Vai fazendo você para ser uma pessoa generosa, coração aberto. Se você era alguém que não ouvia ninguém, você era o dono da razão. Não, eu sou o dono da razão.
Eu sou o autor e consumador da verdade. Deus vai mudar você, queridos. Deus vai colocar você de joelho. Então a vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. Gente, para resumir aqui, qual é o objetivo do Espírito Santo? Sim, pastor, tudo isso é maravilhoso, mas qual que é o objetivo? Qual que é o foco? Amadurecer você. Gente, eu fiquei pasmo. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. O meu aplicativo do banco, ele está dando cashback se eu plantar árvore. Acredita nisso? Eu recebi uma mensagem hoje, você vai receber um cashback de 1.000 se você plantar uma árvore e mandar foto. Eu falei, gente, eu vou começar a andar aqui na Palhoça agora, plantando árvore. Amanhã eu vou plantar mais 10 na frente da igreja, cashback, R$1.000 por cada uma. Eu parei para pensar, pegando isso, né? Nós somos uma árvore, cheio de fruto. Mas uma árvore só pode dar fruto se ela amadurece. Se você plantar hoje uma árvore, enquanto ela não crescer, ela não pode dar frutos. Qual é o Espírito? Qual é o papel? Qual é o foco do Espírito Santo? Amadurecer você. Pastor Júnior, o que é amadurecer? É parar de ser chorão, reclamão, né? Eu vou usar um outro tipo das crianças aqui, é maravilhoso, porque as crianças, olha só, são uma bênção. Mas por que as crianças choram? Porque elas não sabem pedir, da forma como nós sabemos. Faz sentido para você? Uma criança chora, ela quer mamar, mas ela fala assim, ô mãe, tira o peito para fora aí, quero comer. Ele não pode falar assim, porque ele não sabe, não tem a linguagem. Então ele chora, se esperneia, a mãe vai lá, amamenta. Ó mãe, ele fala assim, mãe, vem aqui, tô com a fralda suja, me limpa. Não faz, ele chora, tem que trocar. Entendeu? Então, a criança, ela vai amadurecendo e ela vai entendendo a mãe, o pai, ela vai sabendo pedir. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu comecei a andar com Jesus, eu só sabia pedir dinheiro. Jesus, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Mas aí eu entendi, quando a gente amadurece, a gente fala assim, Senhor Jesus, me dá o entendimento, me dá sabedoria, me dá paz. Ó Senhor, eu não quero mais brigar com ninguém, agora eu quero ser um transmissor da paz, eu quero ser conexão da paz, eu quero calçar o evangelho da paz. Então, o foco do Espírito Santo é amadurecer você. Então, à medida que você cresce com Jesus, o Espírito Santo transforma a sua vida, tornando você mais maduro. Pode dar um amém aqui? Então, primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer você, de quatro coisas que o Espírito Santo vai fazer com você. Primeiro, ele vai capacitar você, ele vai encher você de dons. Segundo, ele vai guiar suas decisões. Terceiro, ele vai fazer você entender as Escrituras. E quarto, ele vai fazer você produzir bons frutos. Você recebe essa palavra aqui? Pastor Júnior, assim, eu sou até religioso, mas parece que a minha vida, ou ela continua a mesma, ou ela piora. Simples. Você não está produzindo bons frutos. Ande com Jesus. Se permita andar com Jesus. Se permita. Fala assim, eu fui escolhido por Deus. Repita aí comigo, eu fui escolhido por Deus. Meu irmão, todo escolhido, ele não vive a própria vida, mas ele vive a vida que Deus escolheu para ela. E vou te dizer uma coisa, tá? A vida que Deus escolheu para você é muito melhor dessa vida que você anda levando aí, meu irmão. Você concorda comigo? Que a vida de Deus, ela é muito mais gostosa. Nós estamos em uma série, Setembro Amarelo, é a Zoe, a vida de Deus. O que é a vida de Deus? É uma vida que ela só pode ser vivida com a ajuda do Espírito Santo. Então nessa manhã eu quero dizer para você, você veio aqui hoje porque você é uma árvore cheia de frutos, e no tempo certo a árvore ela vai começar a dar os frutos, e você vai começar a entender que Deus tem um propósito, uma missão contigo nessa manhã. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. O meu rei está voltando. Quando eles vão cantar essa música agora, e quando você entende essa música, algo fantástico aqui, porque eu me perguntei muitos anos, olha, preste muita atenção aqui. A nossa maior expectativa como filhos de Deus é esperar, pastor Mateus, a volta de Jesus. Porque ele veio aqui, ele se sacrificou, ele morreu, e ele falou, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. Então nós estamos esperando com grande expectativa esse retorno dele, amém? E esse retorno, para quem não tem Jesus, vai ser o apocalipse, a destruição. Mas para aqueles que já têm
A marca do Espírito Santo, e é aqui que eu quero falar para você. Quando criança, eu imaginava assim, como que Deus, Ele vai arrebatar a igreja? Como que Ele sabe? Ó, isso aqui é meu, isso aqui não é, isso aqui é meu. Simples. Porque a Bíblia diz que haverá um selo. O romano, ele tinha uma forma de mandar uma carta. Ele mandava a carta e selava com uma cera vermelha e colocava que aquele ali era o superintendente, era o governador. E ele mandava a carta. O que é aquilo ali? Aquilo ali era o selo dele. Na nossa época agora, eu não faço mais isso, mas quem mandou carta nos correios com selo? Aquele selo antiguinho. Tem alguém aí? O meu primo colecionava os selos. Então, o que é o selo? O selo é uma indicação que aquela carta tem uma propriedade. Ó, isso aqui é meu, porque é o selo do Júnior. Então, quando a carta do Império Romano chegava no local, sabia, olha, aquela carta ali é do Mateus, é de Jesus, é do Júnior, é do Paulo. Como que Deus sabe que os filhos são dele? Pelo selo do Espírito Santo. Ele olha para você, não como você olha, mas ele olha você banhado de sangue, o sangue de Jesus aspergido na cruz. Então ele sabe que o Espírito Santo é o selo, é a marca. E quem tem o selo e a marca pode ficar tranquilo que no dia do arrebatamento da igreja nós seremos resgatados por Ele. E quem não tiver esse selo vai precisar passar pela grande tribulação, vai passar por grandes dificuldades, 7 anos de muito choro, de muita tristeza, muita perseguição. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você, o Espírito Santo te ensina, te recorda e te marca. Cadê os marcados pelo Espírito Santo? Deixa eu conhecer você. Meu irmão, você não precisa de nada, você só precisa entender que você foi marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto o louvor vai cantando essa canção, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida agora, mas eu quero que você ore comigo. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pode dar a mão para quem está do seu lado, bota a mão na cabeça, bota a mão onde tem uma enfermidade. Faça o que você quiser, pode ficar de joelhos, pode ficar de pé, só não pode quebrar as cadeiras da igreja. Então vamos orar, eu quero orar por você. Espírito Santo, está aqui a tua igreja. Pai, a tua palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Eu profetizo sobre a sua vida agora, que você terá discernimento para tomar as melhores decisões. Você será alguém cheio do Espírito Santo a ponto de ter fruto. Deus manda dizer para você, meu irmão, a partir de hoje novos frutos nascerão em você. Você entrou aqui hoje se perguntando por que a sua vida não muda, mas hoje Deus derrama sobre você a unção de mudança. Você vai mudar. Deus manda dizer para você também que você foi selado hoje pelo Espírito Santo. Nessa manhã eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui. Existe alguém nesse lugar que deseja entregar a sua vida para Jesus? Eu quero conhecer você. Se tem alguém aqui que fala assim, pastor, eu entendi, eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Se essa mensagem falou com você, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero te convidar para você vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós vamos confessar a sua fé no Senhor Jesus. Se você tem esse desejo no seu coração, fala assim, Senhor, eu preciso entender que eu fui chamado, que eu tenho. Irmão, hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Hoje é o dia, porque o amanhã não existe ainda. Talvez amanhã seja tarde para você entregar a sua vida a Jesus. Por isso que hoje é o dia certo. Se você sentir no seu coração de entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você saia do seu lugar. Venha até aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar juntos. Olha aí, olha que bênção. Bora. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é uma manhã de reconciliação. Hoje é uma manhã de entrega. Olha quantas pessoas entregando a sua vida para Jesus. Eu vejo o Rei, eu vejo o Rei. Oh, aleluia. Não haverá mais dor diante do Salvador. Eu vejo. Para vocês que estão aqui na frente, vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Sabe, queridos, o mundo hoje não tem nada de bom para oferecer. O mundo de hoje, ele educa a maldade. O mundo de hoje, ele está sendo governado por Satanás. A única forma da gente se livrar disso
é nós receber o Espírito Santo e começar a andar como Jesus. Para você que está aqui nessa manhã aqui, ó, olha quanta gente aqui. Vamos dar uma glória a Deus pela vida dessas pessoas. Eu quero que vocês, vem, olha, aplaudir ao Senhor. Eu quero que vocês fechem os seus olhos e repita comigo essa oração. Todos que estão aqui à frente, vamos orar a oração da confissão. Vamos confessar o nosso Jesus. Jesus Cristo, repita comigo. Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti, porque Tu perdoou os meus pecados. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos e me justificou diante do Pai. Por isso, não resta condenação sobre a minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida e que eu possa agora ser selado com Teu Espírito. Obrigado, Jesus, pela Tua salvação, porque eu serei uma árvore frutífera. E eu estou pronto para viver a Tua missão e o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bem, gente, se você puder sair do seu lugar, dê um abraço nessas mulheres aqui. Sejam bem-vindas ao Senhor Jesus. Sai do seu lugar, cumprimente eles. Como diz o pastor Cleiton, né? Essa é a sua nova família. Dê um abraço nela, dê um abraço nele aqui. Porque nós cremos que Jesus ainda vive, reina, e Ele será Deus para todos sempre. Amém? Vamos juntos. Todo choro cessará. Aleluia, o Cordeiro reinará. Sejam bem-vindos à nova família da fé. Essa família, nós cremos que existe um Deus, um Espírito e um batismo. Amém? Sente no seu lugar. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez aí. Oh, aleluia!